Olá pessoal, aqui é a Fernanda do Prazer da Literatura e no vídeo de hoje eu vou contar para vocês o que eu tenho feito nessas últimas semanas e quais foram as minhas últimas leituras. Já faz um tempinho que eu não coloco um vídeo novo aqui no canal. Esse foi o maior hiato sem vídeos inéditos aqui no Prazer da Literatura, mas eu vou explicar para vocês o que aconteceu nessas últimas 4, 5 semanas. Como o mundo inteiro sabe, nós estamos sofrendo com a crise do coronavírus e as vidas das pessoas mudaram do dia para a noite e foi o que aconteceu comigo também. Mas antes de contar para vocês sobre esse período do coronavírus, eu preciso contar para vocês uma outra novidade do início do ano. Desde janeiro de 2020, eu me mudei para a Holanda. Mais uma vez, quem acompanha o canal sabe que quando eu iniciei o canal, eu estava fazendo mestrado em estudos literários na Universidade de Leiden, na Holanda, em 2016 e 2017. Então, depois desse período, eu voltei para o Brasil, comecei o meu doutorado na Universidade Federal de Santa Catarina e agora, a partir de 2020, eu vou continuar o doutorado em cotutela com a Universidade de Leiden, na Holanda, e eu estou muito feliz em poder continuar minha pesquisa aqui na Holanda e ter acesso a todo esse arquivo da Biblioteca de Leiden e também de outras bibliotecas europeias, principalmente no meu caso, que trabalho com historiografia do teatro e com produções e peças shakespearianas em Londres do século XIX. Estar mais perto de Londres é um ponto super positivo para mim. Além disso, desde janeiro eu comecei a lecionar 2 cursos na Universidade de Leiden, literatura inglesa do século XIX e também literatura norte-americana de 1865 a 1914. E eu estou simplesmente apaixonada por esse trabalho. É o que eu sempre quis, poder trabalhar com literatura na sala de aula e com literatura de língua inglesa. Só que é claro que levar a pesquisa do doutorado e as aulas para os alunos de graduação é bastante coisa, e desde dessa explosão do coronavírus, as aulas todas foram transferidas para o ambiente virtual. Então eu tive que readaptar as minhas aulas para web lectures, como a gente chama, que são, digamos, palestras online. Então eu transformo o conteúdo da sala de aula em vídeos com slides. E devido a todo esse trabalho extra, eu não tive o tempo necessário para vir aqui compartilhar com vocês as minhas últimas leituras. Mas agora que eu tive um tempinho, eu vim aqui para contar as novidades, também explicar a minha ausência aqui no canal e mostrar para vocês o que eu tenho lido nos últimos meses, digamos assim. Para dar essas aulas na Universidade de Leiden, eu decidi reler vários livros que estão na lista de leituras obrigatória desses 2 cursos que eu estou ministrando. Então, são essas as leituras que eu fiz durante esses meses de janeiro, fevereiro e março, e vou mostrar para vocês quais foram essas leituras. Vamos começar então com a lista de leituras para o curso de literatura inglesa do século XIX, que é a minha matéria de literatura preferida. Eu trabalho com o século XIX e com a cena artística e cultural na Londres do século XIX, então se encaixou perfeitamente com o meu repertório de estudos. Mas a maioria desses livros eu tinha lido já faz um bom tempo, quando eu estava na faculdade, na Universidade de Letras, na Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Então eu resolvi reler os livros para tê-los fresco na minha cabeça e poder preparar as aulas da melhor maneira possível. O primeiro livro que nós discutimos foi da minha autora, uma das minhas autoras preferidas, Jane Austen, e o livro escolhido foi Orgulho e Preconceito. Jane Austen é uma mulher muito importante na minha vida acadêmica e literária, porque foi ela uma das primeiras paixões literárias que eu tive na Inglaterra do século XIX. Nesse período, a Jane Austen escreveu lá no finalzinho, na virada do século XVIII para XIX, e os livros dela foram publicados a partir de 1811, com Razão e Sensibilidade. E Razão e Sensibilidade foi o livro que eu escolhi para analisar no meu TCC, no trabalho de conclusão de curso de letras. Então é muito gratificante para mim voltar para Jane Austen agora, tantos anos depois, e em outro momento da minha carreira literária e acadêmica, e poder discutir Jane Austen é fantástico.
O segundo livro com o qual nós trabalhamos nesse curso de literatura inglesa do século XIX foi Frankenstein, ou o Prometeu Moderno, da Mary Shelley. Eu falo sobre esse livro num vídeo aqui no canal. Se você ainda não assistiu esse vídeo sobre Frankenstein, eu recomendo e deixo o card aqui em cima. Frankenstein é um dos clássicos da literatura inglesa e da literatura mundial, um livro pioneiro na literatura e digamos que um dos primórdios da ficção científica. Então é muito interessante ler esse livro, que foi publicado em 1818. Depois de Jane Austen e Mary Shelley, nós conversamos sobre outras autoras mulheres, as irmãs Bronte, a Emily, a Charlotte e a Anne. Mais especificamente, nós discutimos o livro Wuthering Heights, ou O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Bronte. Esse foi o único livro publicado por ela. Aliás, toda a história da família Bronte é muito triste, muito trágica. A Emily morreu ainda muito jovem, vítima de tuberculose, e até então ela tinha publicado apenas esse livro e alguns poemas. Os poemas dela são belíssimos. A sua irmã mais nova, Anne, morreu logo em seguida, então, por causa da mesma doença, tuberculose, e foi a Charlotte Bronte quem viveu mais das irmãs e quem conseguiu publicar, devido à sua vida mais longa, mais romances. Jane Eyre é um dos meus livros preferidos da vida inteira, que foi escrito pela Charlotte Bronte. Tem um vídeo aqui no canal sobre Jane Eyre. Se você quer saber mais sobre esse livro, eu vou deixar aqui em cima no card. Então, depois de discutir a famosa e obsessiva história de amor entre Catherine e Heathcliff em O Morro dos Ventos Uivantes, nós caminhamos para a segunda metade do século XIX e discutimos o autor que é praticamente sinônimo da literatura vitoriana, que foi justamente esse período entre 1837 até 1901, que foi o reinado da Rainha Vitória. E é claro que eu falo de Charles Dickens, e nós lemos Grandes Esperanças, Great Expectations. Também tem um vídeo aqui no canal sobre o Grandes Esperanças. Se você quer saber mais sobre esse romance do Charles Dickens, sobre o papel dele na literatura vitoriana e sobre a sua forma de publicação, que o transformou em um sucesso literário e comercial em meados do século XIX, assiste esse vídeo lá. Depois de Charles Dickens, nós voltamos para outra escritora mulher do século XIX, que foi a George Eliot. George Eliot, na verdade, foi o pseudônimo da Mary Ann Evans. Ser mulher escritora no século XIX não era nada fácil, é por isso que muitos livros escritos por mulheres foram publicados anonimamente, como Orgulho e Preconceito, de Jane Austen, ou Frankenstein, de Mary Shelley. Ambos foram publicados anonimamente, ou então com pseudônimos masculinos, como, por exemplo, O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Bronte, foi publicado com o pseudônimo masculino Alice Bell. Cada uma das três irmãs tinha o seu próprio pseudônimo. A Emily era Alice Bell, Charlotte Bronte era Currer Bell e a Anne Bronte era Acton Bell. E foi por isso que elas conseguiram publicar os livros delas naquele momento em que o acesso à publicação para mulheres escritoras era dificílimo. E agora que nós já estamos no final do século XIX, a Mary Ann Evans também teve que usar essa estratégia de usar um pseudônimo masculino, George Eliot, para conseguir publicar os seus livros. Se você tem mais interesse em saber sobre o uso de pseudônimo por mulheres escritoras na era vitoriana, tem um vídeo aqui no canal muito interessante. Foi uma série de vídeos que eu fiz em maio de 2018, se eu não me engano, para comemorar o mês das mulheres. Eu fiz 3 ou 4 vídeos com base no livro da Elaine Showalter, que aliás até tá aqui, A Literature of Their Own, uma literatura toda delas, que fala justamente sobre como era a vida de uma escritora mulher no século XIX, e fala especificamente sobre certas autoras
entre elas a Emily Bronte e a George Eliot também. E da George Eliot nós lemos um massive, enorme Middlemarch. Middlemarch é um livro gigantesco, tem mais de 800 páginas, algumas edições chegam a ter mais de 1000 páginas, mas é um romance chave para a literatura vitoriana. Nesse romance, a George Eliot acompanha diversos personagens numa cidade fictícia chamada Middlemarch, na área rural da Inglaterra. Então, nós acompanhamos a vida dessas pessoas, como elas estão relacionadas e o progresso em oposição a uma tradição, a um conservadorismo que ainda persiste. E, é claro, as intricacies, os detalhes das vidas pessoais de cada uma dessas pessoas, desses indivíduos, que ao mesmo tempo que são individuais, estão conectados com as outras pessoas e as suas ações causam consequências nas vidas de outras pessoas, como vice-versa. É um romance maravilhoso e tenho certeza que você vai gostar, e não se deixe assustar pelo volume, pelo tamanho do livro, mas é um dos clássicos da literatura inglesa e da literatura mundial, e não é à toa. E após Middlemarch, nós continuamos na segunda metade, lá no final do século XIX, e agora nós discutimos um autor, um homem escritor, mas que escreveu com uma sensibilidade fantástica sobre personagens femininos, teve personagens femininos marcantes, como a protagonista desse livro aqui, e eu falo de Thomas Hardy, que foi um escritor prolífico, escreveu diversos romances e muitos poemas, aliás, maravilhosos, e escreveu também Tess of the D'Urbervilles. No português, a tradução é normalmente apenas Tess, e essa é um livro que eu li enquanto eu estava na graduação, na licenciatura em letras, em 2011, e eu lembro que me marcou naquele momento, e agora quando eu reli esse livro me marcou duplamente, porque é uma história que te cativa do início ao fim, e é uma história trágica. Nós acompanhamos a vida da Tess, que é uma jovem pura e inocente, mas que devido aos sonhos, às ambições sociais da sua família, é levada a se relacionar com outro nível de pessoas da alta hierarquia, mas que são por dentro pessoas terríveis e que levam à decadência e ao fim de Tess. Se você tem interesse em ler uma história que te prende, que te faz chorar, Tess é uma boa pedida. E por fim, o último livro que será discutido nesse curso, que ainda está em andamento, é outro clássico da literatura mundial, e é uma retomada da literatura gótica que foi muito presente no final do século XVIII, 1780 a 1790, com escritos como Horace Walpole, com O Castelo de Otranto, ou então Anne Radcliffe, que foi outro nome muito importante da primeira onda do gótico. E agora, no final do século XIX, o gótico é retomado com, é claro, o clássico Drácula, do Bram Stoker. O Drácula é um personagem que, assim como a criatura de Mary Shelley em Frankenstein, atravessou e foi além das páginas dos livros e se tornou um símbolo mundial, faz parte do coletivo, do imaginário coletivo de todo mundo. Mesmo que você nunca tenha ouvido falar em Bram Stoker ou nunca tenha lido o livro, você sabe quem é o Conde Drácula. E esse livro tem uma narrativa fantástica, diversos pontos de vista e diversas formas de texto. Tem diário, tem transcrição de áudio, tem cartas. Então o leitor ele precisa colocar as peças do quebra-cabeça para montar a sua própria versão da narrativa, e é uma história fantástica, porque esse personagem, o Conde Drácula, é inesquecível.
Bom, então é isso, pessoal. Eu ia conversar com vocês sobre a lista de livros que nós discutimos no curso de literatura norte-americana de 1865 a 1915, 14, aliás, tem um livro que foi publicado em 1920, mas eu acho que esse vídeo já está longo demais, então eu vou conversar com vocês sobre literatura norte-americana no próximo vídeo aqui no canal. Espero que tenham gostado de saber o que houve comigo nessas últimas semanas, porque eu estive ausente. Espero voltar para trazer mais conteúdo para vocês aqui no canal, trazer mais informação sobre literatura norte-americana, literatura brasileira, literatura inglesa, literatura mundial, porque é para isso que esse canal existe, para compartilhar o meu amor e o meu conhecimento sobre literatura com vocês. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, de comentar, de compartilhar. Se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever. Uma ótima semana a todos e, é claro, ótimas leituras. E aproveitar que temos que ficar em casa, é um ótimo momento para colocar as nossas leituras em dia.